Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras aqui presentes, meus senhores, minhas senhoras, de forma hoje mais especial ainda a todos que fazem a educação desse município e também aqueles que acompanham pela sala de imprensa que leva o nome do radialista prematuramente falecido José Hélio Evangelista Maia, que acompanham, que estão aqui, e hoje de forma mais ainda especial a TV Jaguar, que está acompanhando essa sessão, que está trabalhando essa sessão, para que todos nós podemos ter oportunidade, que também é disponibilizada por esta casa na internet, através do presidente Zé Cotó, que disponibiliza todas as sessões na internet. Você que gosta, entre lá no YouTube e bote Câmara de Morada Nova, que você vai ter todas as sessões disponibilizadas para o acompanhamento, para que você possa analisar. Você que não pode vir à Câmara, e graças a Deus vocês podem e estão aqui na Câmara, no número bastante elevado, a Câmara está cheia, está lotada, e isso é um orgulho para nós, moranovenses, porque mostra a politização, mostra o ideal das pessoas em poder acompanhar, em poder ouvir nesta casa do povo, mediadora dos conflitos internos desse município, e com isso a gente tem a alegria em poder ver esta casa repleta, lotada de pessoas interessadas, que se resolvam os problemas do município por aqui. Por quê? Porque nós podemos e temos e devemos ter a capacidade de poder solucionar ou tentar solucionar os problemas desta municipalidade. Senhor presidente, eu pedi à Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que evidentemente é a atual e a nossa Constituição, para que a gente tivesse uma noção, inicialmente, da formação deste livro, da importância que tem este livro para o nosso país. Essa Constituição, diferentemente das outras, coloca o município como um ente federativo. As outras constituições colocavam apenas a União e os estados como ente federativo. Essa daqui é a primeira que coloca União, estados e municípios como ente federativo. E o saudoso Ulisses Guimarães, fundador do PMDB, falecido mesmo com a idade avançada, mas falecido prematuramente, porque o país ainda precisaria dele para muitas lutas e para muitas batalhas e para muitos sentimentos. Ele disse o seguinte no começo: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu quis colocar isso para claramente aqui agradecer esse pluralismo, essa divergência de ideias, para agradecer a presença de todos, para agradecer não só os nossos professores, os nossos irmãos, os nossos amigos que nesse momento se colocaram sob a lei para invocar o direito de greve, o direito de paralisação e solicitar aquilo que nós consideramos, e aqui como professor eu me coloco daquele lado, para solicitar que a prefeitura possa repassar para nós
os 22,22%, que é o piso nacional de salário. Mas também agradeço a todos aqueles que discordam, ou talvez até não discordam, mas que estão aqui presentes por solicitação, por entendimento de que a administração se coloca nesse momento pedindo, através de documento, para que a gente entenda que ela só poderia repassar os 20% para os professores. E nós podemos mostrar, através dos documentos, de que nós temos, nós devemos e nós lutaremos para que a prefeitura entenda que a nossa reivindicação é justa, é pacífica, é ordeira e principalmente, ela é importante para todos que trabalham no sistema de educação do município. Nós enviamos, e aqui quando eu digo nós, eu queria pedir a vocês que entendam que também sou diretor do sindicato. Estarei tirando licença daqui a aproximadamente 10 dias para que eu possa estar apto a ser candidato à reeleição na Câmara Municipal. Para isso, diz que nos últimos 4 meses eu não posso estar, assim como os secretários municipais têm que tirar, secretários ou agentes públicos ou agentes políticos têm que tirar a licença com 6 meses, os professores que quiserem se candidatar ou outros funcionários públicos têm que tirar a licença com 3, aqueles que trabalham em outras instituições, como é o caso do sindicato, e aí eu fui eleito diretor de patrimônio e finanças do sindicato, nós temos que tirar a licença com 4 meses, mas eu vou tirar com 5. Eu já coloquei isso ao presidente, vou me retirar, vou sair para que a gente possa ter a tranquilidade de não influenciar, ou pelo menos não tentar influenciar a luta sindical com a luta política. E isso eu tenho tentado de forma clara fazer para que as pessoas não nos coloquem de forma direta ou não nos tensionem a colocar de forma direta como essa luta sendo uma luta política. A luta do sindicato, a luta do professor nesse momento, a luta do pessoal da CEINFRA, que teve uma reunião ontem, antes de ontem, com a Secretaria de Infraestrutura, os funcionários, é uma luta de classe, é uma luta de interesse, é uma luta daqueles que querem melhorar, aqueles que querem trabalhar, mas querem ter os seus direitos assegurados pelo ente que assim os contrata, que no caso, em Morada Nova, é a Prefeitura Municipal. Então eu digo isso com muita tranquilidade e coloco que a lei de greve, nosso país, em 1988, teve a nova Constituição. Isso aconteceu porque acabou a ditadura. Quem estudou e quem estuda, e aqui nós temos professores e evidentemente profissionais da área da educação, sabe que de 1964 até o fim da década de 80, perto do fim da década de 80, nós tivemos o quê? Uma ditadura militar. E é claro que ao fim dessa ditadura, tivemos diversos movimentos de leis, diversas situações. Uma delas é a Constituição. Outra delas, de 1989, é a Lei 7783, que fala, sabe sobre o quê? Sobre a greve, o direito de greve. Eu poderia ler, e evidentemente não farei, toda essa lei de greve. Mas algumas coisas são interessantes. No artigo 6º, no inciso 1º, ele diz: em nenhuma hipótese os meios adotados por empregadores poderão violar, empregados e empregadores, poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem. Em nenhuma hipótese. Nós, do sindicato, utilizamos os meios normais, protocolamos, fomos ao cartório, levamos as atas
enviamos ofício, recebemos as respostas do Executivo e colocamos os prazos. A negociação, a conversação, o respeito, a amizade, a consideração é normal entre as pessoas. Eu posso divergir politicamente do vereador Zé Cotó, naturalmente. Ele entende que o modelo administrativo é o modelo que ele segue. Eu entendo que o modelo administrativo que ele segue não é o correto. Mas o Zé me liga e digo, vamos sentar e conversar. Ou o Zé diga, e o Sérgio, vem até a minha casa que eu preciso falar com você. E nós podemos passar meia hora tratando sobre qualquer assunto que for necessário. Mas nós divergimos. O vereador Giovanni, representante deste município em primeiro mandato, eu estou no quarto, a Ana no quinto, a Bia no primeiro, o Marquinhos no quarto mandato, o Cláudio no primeiro, tendo trabalhado outras vezes como suplente, o Giovan no terceiro, o Edinho no segundo mandato, o Dedé do Gildo no terceiro, o Zé no quinto sem sair desta casa, vai completar 20 anos no fim desse ano, 20 anos como vereador de Morada Nova, para dizer uma coisa para vocês. Quem disse a alguém que nós queremos atingir politicamente alguém, que nós estamos fazendo greve por questões políticas, está mentindo, está sendo incoerente, está desrespeitando, está sendo principalmente desigual com os iguais. Está sendo desigual com os iguais, porque nós somos iguais. E aí eu ouvi de uma pessoa que disse assim, eu vou fazer greve hoje por mim e por você. E em outra situação, você fará greve por você e por mim. Então, vamos botar a cara e avaliar a verdadeira situação. Nós não estamos querendo muita coisa, não. Nós estamos querendo conversar, nós estamos querendo negociar, nós estamos querendo sentar à mesa, nós estamos querendo respeitar e ser respeitado, e nós estamos querendo... Eu queria dizer que a Câmara está passando esse processo de dificuldade com relação à estruturação da energia. Eu acredito, a Coelce foi solicitada, o direito solicitou, eu queria dizer para vocês que essas coisas não têm o menor interesse político em nenhuma situação. Eu estava aqui na tribuna, dizendo que qualquer situação, qualquer pessoa, não tem ninguém interessado em que essa sessão não aconteça. Pelo contrário, uma sessão com uma quantidade de pessoas dessa, a gente não vê em qualquer município do lado, não. Só vê em Morada Nova, que é uma cidade, repito, politizada e que respeita principalmente as ideias e o pensamento de todo mundo. Então, eu queria dizer que vamos calmamente, mesmo no carro, respeitar essa situação. Porque daqui a pouco nós vamos continuar a sessão normalmente. A casa ela vai ser composta por 15 vereadores. A intenção da presidência da Câmara é construir mais 5 gabinetes. E se Deus quiser, nós vamos tentar resolver o problema dessa queda de energia. Porque essa energia aqui, a mesma energia da Câmara é a mesma da Prefeitura e a mesma do Fórum. Então, quando um desses 3 fatores, quando pesa, automaticamente está existindo esse problema. Mas se Deus quiser, a partir, acredito que de agosto, essa casa ela não vai ter mais problema, porque nós vamos realmente, vamos construir os gabinetes dos vereadores, mais outras salas, e juntamente com essa construção, também vamos tentar resolver o problema dessa energia. O nosso vereador se dispõe aí de 3 minutos para que ele possa concluir seu pronunciamento. Senhor presidente,
realmente a quebra da sequência é ruim, mas é evidentemente que nós temos que entender que não houve e nem haverá, nem tem nenhuma intenção no acontecimento. E queria pedir ao senhor presidente que um gerador de energia é fundamental para que esta casa não passe por isso. Nós tivemos aqui, hoje não, hoje foi simples, nós tivemos aquele problema quando tivemos aqui uma sessão solene de homenagens, que quebrou realmente e ficou uma coisa que nós não esperávamos de jeito nenhum aquele acontecimento. Pode contar os 3 minutos agora, viu, senhor presidente? Gostaria só de informar Vossa Excelência. Então não conte agora, não. Primeiro pedir desculpa mais uma vez, por eu estar pedindo seu tempo, e dizer que nós vamos para a lei orgânica, porque aqui existe uma lei orgânica, um regimento, que realmente a Câmara, graças a Deus, hoje tem finança para isso, saber se nós podemos investir nesse tipo de equipamento. Porque se nós pudermos investir, porque quem diz é a lei orgânica do município e o regimento interno, a Carta Magna, quem diz é a lei. Então nós só podemos agir em cima da lei. Mas realmente, Vossa Excelência me deu ideia que não tinha passado pela minha cabeça. Se realmente, ainda hoje eu vou procurar fazer isso, se realmente a Câmara tiver uma lei que assegure o presidente, seja o presidente atual ou os que venham por aí, a compra de gerador, com certeza nós irá disponibilizar esse dinheiro para fazer essa compra tão importante para que nós não venha ter mais nenhum problema nesse setor. Obrigado. Senhor presidente, a cada sessão, vereadores, vereadoras aqui presentes e público, a cada sessão a gente é municiado por documentação, que é o nosso trabalho de fazer a fiscalização. Nós temos aqui todos os convênios da Prefeitura nos últimos 3 anos com o Estado. Eu vou deixar aqui de lado, porque esse momento não precisa que a gente possa discutir, sem dúvida nenhuma, isso. Mas queria dizer, senhor presidente, que colocadas essas posições, entendendo aqui esse plenário cheio, entendendo aqui os profissionais da área de educação que aqui estão, em todos os sentidos, aqueles que estão aderindo e estão de greve, aqueles que não estão e que acreditam que não havia necessidade ou que acreditam que não precisava de greve, eu queria dizer para todos, nós somos educadores, nós somos trabalhadores, nós somos principalmente pessoas que respeitam e que querem o respeito, evidentemente, dos outros ou do outrem, como diz a Constituição. E para isso é que, irmanados, todos, com um pensamento único, os que estão de amarelo, os que estão de branco, os que estão de verde, os que estão de vermelho, os que estão de terno, os que estão de paletó, os que estão ouvindo, os que fazem a imprensa, aqueles que nos acompanham, eu queria pedir uma coisa. Vamos negociar, vamos conversar, vamos sentir, certo? Vamos principalmente, em cada escola, pedir que é possível o 2,22, é aceitável os 2,22. Cortemos na carne os outros gastos excessivos. Será se existem, vocês diretores de escola, vocês coordenadores, vocês professores, vocês vigia, vocês merendeiras, vocês agentes educacionais em qualquer... É possível cortar alguma coisa? É possível sim. Eu vou dar um exemplo, e eu vou dar um bom exemplo dessa administração. Em 2009, quando ninguém esperava, ninguém imaginava, o prefeito fez um recadastramento, vereadora Ana. Ele disse, eu vou aqui saber quem é quem. A sua equipe disse, eu vou recadastrar todo o servidor público. O ex-secretário Eduardo, que pediu demissão, que saiu, não é mais secretário, ele trabalha aqui, mas é só assessor, disse para mim que não tem mais condição de ser secretário, nem de Morada Nova, nem de lugar nenhum, porque foi aplicado no TCM, vereador Marquinhos, que eu ouvi e pedi a cópia das suas contas ali junto à secretária, ele
ele disse para mim que vai pagar R$9.000, devolver na prefeitura de Maracanaú, porque ninguém paga ao tribunal, a gente devolve aos cofres públicos. Ele vai pagar R$9.000 porque o sim não chegou lá no tribunal na data correta, Ana. Ele foi secretário, ele trabalhou com esmero, você foi secretária. Aqui, do grupo de situação, ninguém ainda teve a oportunidade de ser secretário. O Zé Cotó disse aqui, olhando para mim, mas eu vou dizer, ele disse, Deus me livre. Disse aqui agora, olhando para mim. Eu fui secretário e presidente da Câmara, o Marquinhos presidente da Câmara, a Ana presidente da Câmara, o Dedé do Gil presidente da Câmara e o atual presidente é o Zé. Mas o Edinho, evidentemente, quer ser presidente, o Cláudio quer ser presidente, o Giovanni quer ser, o Giovan quer ser e a Bia também. E nós quatro queremos também, não podemos deixar de dizer isso, não. Mas eu queria colocar para vocês o seguinte. Quantos cheques você assinou, Ana? Quantos cheques eu assinei como secretário? Nenhum. Nunca, e nem o Eduardo, nenhuma vez nós tivemos o poder de assinar o cheque. Mas sabe quem é que responde? É o secretário. Então eu quero colocar claramente para vocês, de que o secretário disse para mim, conversando, de que é fundamental a gente entender as dificuldades que se passa nesse momento. Mas é fundamental sentar na mesa de negociação, fazer o acordo e o município poder viver melhor. E todos que estão aqui ficarão evidentemente mais satisfeitos com isso. Porque você pode ter certeza, ninguém que está aqui quer parar, não. Nós queremos dar aula, nós queremos trabalhar. Mas nós queremos resguardar os nossos direitos. Porque o Osanildo, professor, o Branquinho, me entregou um papel e disse, ao fim do ano, pois não, senhor presidente, meu tempo se encerrou. Eu gostaria de pedir, se alguém pudesse me ceder esse tempo. Eu queria pedir, agradecer a vereadora Bia, para dizer de que quando o professor Branquinho me colocou, ele disse 2,22 no salário dele, no fim do ano, dá exatamente o dinheiro que ele repassa para o filho que está fazendo faculdade, para comprar um material no começo do próximo ano, e ele hoje sente essa dificuldade, porque ele também coloca dessa forma, porque o 2,22 é perdido para sempre, para nós e todos nós, indiferente da cor que nós estamos usando, indiferente daquele que nos governa, indiferente daqueles que nós defendemos, indiferente daqueles que nós pensamos em votar, indiferente principalmente daqueles que, terminado o processo, muitas vezes nem olha para nós, muitas vezes nem liga para nós, muitas vezes nem se lembra de nós. E eu vou repetir claramente isso. Muitas vezes não se compadece de nós. E mais vezes ainda, pouco se preocupa com as pessoas que criam seus filhos, que lutam, que batalham, que somos todos nós que estamos aqui reunidos nessa Câmara Municipal de Morada Nova para mediar, para conversar, para respeitar e principalmente para pedir. Recebemos o ofício quando estávamos na Assembleia Legislativa ontem, porque o movimento grevista fez essa solicitação, nós atendemos, pagamos sem favor de ninguém, 2 ônibus da VHS Transporte e Turismo lá de Russas, ao preço de R$1.000 cada um, e aproximadamente 90 professores, fora os professores, para ficar bem claro, tinha 2 pessoas. Tinha 2 pessoas que foram fora os professores. Nós pagamos R$2.000 pelo sindicato. Nós preparamos aqui em Morada Nova, para ser mais barato, o lanche.
saiu daqui, feito lá na casa da nossa amiga Eridan, diretora administrativa lá do sindicato. Compramos lá no Nemésio os refrigerantes e as águas e levamos daqui para Fortaleza. Lá negociamos o preço do almoço de cada um. O valor foi exatamente R$ 499. Sabe para quê? Para que a gente pudesse, naquela outra casa de mediação, para que a gente pudesse ouvir e levar o nosso sentimento ordeiramente, respeitosamente, aos deputados estaduais do estado do Ceará, principalmente aqueles que foram votados. Nós falamos com Dedé Teixeira, Eliane Novaes, Raquel Marques, que é presidenta do Conselho de Educação da Assembleia, da Comissão de Educação da Assembleia. Terça-feira vai receber o delegado Cavalcante, Antônio Carlos, líder do governo, Lula Moraes, Roberto Mesquita, Lucílio Girão, Leonardo Pinheiro, que estava em Icó, a serviço da Assembleia Legislativa, e Carlomano Marques, que não apareceu na Assembleia. Ele estava na posse do diretor do DENOX, quem está me colocando aqui é o vereador Marquinhos. Então, o que é que nós temos aqui? Nós tivemos lá o respeito normal e natural das pessoas. Os deputados, principalmente Roberto Mesquita, Lula Moraes, Antônio Carlos, Eliane Novaes, Dedé Teixeira, Raquel Marques, que utilizaram a tribuna, o respeito, o entendimento, o acolhimento daquela situação de greve que respeitava e que queria respeito. Vou repetir de novo. E o que nós estamos querendo nesse momento é 2,22% para que a gente tenha reposição do piso nacional de salário. Nada mais foi colocado. E aí, quando nós estávamos lá em Fortaleza, chegou, assinado pelo secretário adjunto de Governo e Articulação, Cloter Ponciano Lima, o documento, reiterando os termos do ofício que ele tinha mandado anteriormente, e respeitante a proposta constante no seu ofício, que nós enviamos para a Prefeitura Municipal, oferecemos o seguinte: ficam mantidos os termos da lei municipal com relação ao piso salarial, ou seja, ele está dizendo aqui que só dá os 20%. E pronto. 2, com referência à revisão do estatuto, eles pedem que estamos aguardando, eles têm o assessor, o Arnold, contrataram também o ex-prefeito de Pereiro, o Irineu, e eles estão aguardando a nossa minuta do anteprojeto, o trabalho que é para ser feito. Quando eu digo, eu quero até voltar atrás, eu não posso afirmar que eles contrataram o Irineu, não. O Irineu deu uma entrevista, para depois a gente aqui usar a tribuna e ser colocado como que eu usei uma mentira. Não, volta atrás. O Arnold é assessor. O Irineu deu uma entrevista, pode ser que ele não seja. Eu quero voltar atrás para depois a gente evitar qualquer tipo de diferenciação. Então, eles estão pedindo a minuta do anteprojeto, eles estão pedindo para nós fazermos o anteprojeto. É o trabalho da administração. Esse é o trabalho da assessoria da administração. Não é meu trabalho, não. Agora, nós sentamos juntos para conversar. No item 3, olha aqui uma coisa interessante para vocês ouvirem. Ele diz assim: com relação ao pagamento dos salários atrasados de 2008, ele bota, como a questão já está juridicizada, em respeito ao artigo 100 da Constituição Federal, não há possibilidade jurídica de atendimento do pleito. No presente momento, o valor ultrapassa R$1 milhão. O Código Penal, CPC, no artigo 359C, torna crime, com pena de reclusão até 4 anos, autorizar a assunção, autorizar a chegada, a elevação das obrigações nos 2 últimos quadrimestres do último ano de mandato. Nós estamos nos 2 últimos quadrimestres.
Estamos fechando o último quadrimestre. Janeiro, fevereiro, março e abril, está fechando o primeiro quadrimestre. A partir de maio, os 2 últimos quadrimestres, se parcelada para ser paga no exercício seguinte. Olha, eu queria dizer e elogiar a administração que as anteriores não tiveram, do qual eu fiz parte. Nunca teve contra-cheque. Nunca teve. Mesmo pagando em dia uma parte do tempo, e aqui todo mundo sabe que mesmo sem um calendário houve pagamento em dias de uma parte do tempo e o atraso no último mês de 2008, mas é interessante essa história do contra-cheque. Isso aqui é a nossa história, aqui é a nossa qualificação. Vereador Marcelo, só uma parte. Eu gostaria que Vossa Excelência lesse o artigo 100 todo. Artigo 100 da Constituição. Eu vou atender aqui a vereadora Ana, que ela pede para que eu faça a leitura do artigo 100. Artigo 100 da Constituição Federal. A exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual, Federal, Estadual, Municipal, em virtude da sentença judiciária, façam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Ou seja, ele quer dizer que isso vai ter que ir para os precatórios, Ana. De natureza alimentar. Isso. Aí ele diz, exceto de natureza alimentar. Muito bem, muito bem. Aí ele diz, os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez. Esse é o primeiro contra-cheque que nos foi colocado pelo prefeito municipal. Ele diz aqui, prezado servidor, e todos eles têm o nome dele, Glauber Castro, prefeito. Quanto a todos eles têm uma mensagem. Todo mundo que tenta conversar tem uma mensagem que é também uma ideia boa de repasse, de conversação, de demonstração junto ao servidor. Quanto aos salários em atraso, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, que ele não estava tratando só com os professores, ele é prefeito de toda a estrutura. Os professores é dezembro. E algumas pendências de 2004 e 2005, tão logo tenhamos uma visão da receita, divulgaremos um calendário de pagamento. Então, ele diz claramente aqui, em janeiro de 2009, que o exercício de 2009, a partir de fevereiro, vai ter um calendário. Cumpriu. Deu o calendário 2009, 2010, 2011, 2012. Em janeiro de 2009 ele colocou isso. Nós estamos em abril de 2012. Sabe quantas vezes o prefeito conversou sobre esse assunto com alguém? Nenhum. Se ele tivesse reservado 30 mil por mês, 30 mil por mês, a cada ano, tinha acabado isso aqui já. 30 mil reais. Eu disse que não iria falar nesses documentos. Vocês lembram da excelente atitude de fazer a festa das debutantes? Todo mundo se lembra, vai ser feita de novo. O Estado pagou, pessoal. O Estado, através de convênio da Casa Civil, mandou para a Prefeitura Municipal de Morada Nova dinheiro para fazer a festa das nossas debutantes. Está aqui, para quem quiser ver. Mas o Estado também pagou dinheiro para o Carnaval. O Estado também mandou convênio para a construção de calçamentos. É para fazer isso? Não estou dizendo que não é, não. Eu estou só colocando que se a Prefeitura quisesse R$1.000 por dia, R$1.000 por dia, durante 36 meses, tinha acabado o problema de 2008 de todos os servidores. R$1.000 por dia.
Quanto a prefeitura arrecada por mês? Aproximadamente 7 milhões e 500 ou 8 milhões de reais por mês. Com R$1.000 por dia, já tinha sido cumprida essa promessa. Então eu quero fechar ou colocar a todos, e agradeço a Bia pela cessão do tempo, agradeço ao presidente e essa mesa, para dizer o seguinte: todos nós, em qualquer posição, em qualquer sentimento, em qualquer entendimento político, em qualquer intenção de votação política, que será nesse ano, 2012, é um ano político, nesse ano se renovam as prefeituras e as câmaras municipais de mais de 5 municípios do país. Todo mundo sabe minha posição, mas todo mundo sabe a posição do Giovanni, todo mundo sabe a posição da Ana, da Bia, do Marquinhos, do Cláudio, do Giovanni, do Edinho e do Dedé. Todo mundo sabe. Mas nós, professores, quem quer que seja o prefeito, em janeiro de 2013, nós vamos estar esperando a nossa lotação e a nossa sala de aula para continuar trabalhando na educação do município de Morada Nova. Não importa. Não importa. Eu fui vereador civil, professor civil prestado de 89 a 92. Fiquei 97, 98, passei no concurso, como muitos que estão aqui passaram. E aí, estou aqui trabalhando, contando o meu tempo. Eu sou vereador até o fim desse ano. Se eu puder ser candidato, para depois ninguém colocar, porque a lei é muito clara, aqueles que têm conta desaprovada, e eu tenho a de 2005, mas a lei é muito clara, contas desaprovadas com improbidade administrativa, e eu não tenho, não podem ser candidatos. Mas digamos, vereador presidente, que eu não seja candidato, eu sou professor. Eu sou professor, permaneço professor, vou continuar sendo professor até a minha decisão de deixar de ser professor, se eu quiser ir lá e dizer assim: olha, eu estudei, passei para outro concurso, ou encontrei um caminho e deixo de ser professor. Assim como o Giovanni é da área da saúde. Assim como a Ana também é professora. Assim como a Bia é professora conquistada. Assim como o Marquinhos, que vai já se aposentar pela Polícia Civil, meus parabéns pelo serviço prestado, vai já se aposentar, graças a Deus, com um salário digno. Com um salário digno e respeitável. Assim como o Zé, trabalhando, perdeu essa parte do braço. Assim como o Zé, trabalhando lá em Pacajus, para quem não sabe a história, o Zé estava trabalhando numa fábrica e perdeu, mas aí ele recebeu essa aposentadoria que ele tem direito. Eu queria colocar aqui claramente, fechando esse sentimento, o seguinte: é nosso sentimento, é nosso direito, é nosso respeito a vocês que vieram nos ouvir, a vocês que estão aqui presentes, aos radialistas, a todos que podem e vão acompanhar pelas rádios, dizer que nós não vamos abrir mão do nosso direito de ter o piso nacional de salário. Muito obrigado.